ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Sustentabilidade, ESG, impacto social e ambiental, mudanças climáticas, todos esses temas estão relacionados à série Impacto. E ela existe para que a gente possa conversar sobre esses temas, desmistificar informações e tornar o assunto palpável para o maior público e maior número de pessoas possível. Para saber mais sobre o que a gente vai falar hoje, a gente te convida a acessar o podcast lá do ES Ouve e ouvir todos os episódios passados da série Impacto. Ele está disponível lá no eshoje.com.br. Nessa série, eu, Eduardo Couto, ao lado da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Bom dia, ouvintes. E hoje a gente vai conversar com o Guilherme Barbosa, fundador da Eco 55, publicitário com especialização em finanças, estratégia corporativa e também em economia do clima. Ele é professor e palestrante também. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, gente, pelo convite. Guilherme, obrigada por ter aceito o convite. E para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é o Eco 55. Bom, o Eco 55 é uma startup do clima, né, que a gente... Climate Tech Startups, que é o jargão da inovação, exige que a gente tenha que se classificar, botar dentro de uma caixinha. Então, nós somos uma startup do clima que está dedicada a viabilizar para as empresas a transição para uma economia de baixo carbono, para que elas possam fazer seus planos de descarbonização, reduzir sua pegada, reduzir seu impacto negativo, através de uma jornada que ela também gere impacto positivo com isso nessa transição, que esse é o grande desafio. O que é uma economia de baixo carbono? O que torna a economia de baixo carbono? É só simplesmente não emitir ou tem alguma outra coisa nesse meio? Quando a gente fala em movimento econômico, em transição energética, transição econômica, é porque é mais do que uma modinha, assim, todo mundo vai reduzir a pegada de carbono e depois isso vai passar. Como o ESG mais cedo ou mais tarde também deve acontecer. Mas a verdade é que o grande desafio de transição para a gente usar menos combustíveis fósseis tem um impacto econômico muito grande. Então, essa transição para uma nova economia que é mais eficiente, que emite menos gás de efeito estufa, mas que também cria impacto social e econômico positivo, que a gente chama de movimento econômico, né? Porque a gente tem um problema de economia de mercado para resolver. As empresas e pessoas que poluem, que emitem gases de efeito estufa causadores do aquecimento global, elas privatizam o resultado dessas emissões, ou seja, o benefício é só delas, e socializa os prejuízos para todo mundo. Então, esse movimento, que é desde a década de 70, onde se descobriu que o planeta estava esquentando, que a culpa era dos combustíveis fósseis e que a gente foi evoluindo. Tá bom, e quem é a culpa? Como é que a gente faz para fazer para evitar com que as pessoas façam novas emissões? Aí cria mercado de carbono, cria outro. Isso tudo é um movimento econômico. Então, que está chegando no seu ápice agora porque a gente está sentindo mais na pele os efeitos que estão acontecendo. Tudo aquilo que a ciência falava há anos atrás, há décadas atrás, no início dos anos 2000, que ia acontecer por agora, está acontecendo. Ondas de calor, chuvas severas, os índices estão cada vez aumentando mais. Então, esse é o desafio de fazer hoje com que a gente se adapte a essas mudanças que vão acontecer, mas o desafio econômico da transição, né? Como é que todo mundo vai mudar para baixo carbono? Isso é bom? Isso é ruim? É para todo mundo? Quando a gente fala mudança climática, emissões de gases do efeito estufa e combustíveis fósseis, a grande maioria das pessoas elas têm um olhar de que combustível fóssil está ligado à gasolina. Mas não é só aí que a gente usa combustível fóssil e não é só assim que a gente emite os gases do efeito estufa. Eu queria que você pudesse falar um pouco de onde é que são utilizados esses combustíveis fósseis e como que esses gases são emitidos, não só nas grandes indústrias, né? Porque a gente também ouve falar muito sobre as grandes indústrias. Tem praticamente em tudo no nosso dia a dia. E eu acho que é importante a gente falar isso para que as pessoas, os nossos ouvintes, tenham entendimento e mais clareza de onde que isso está presente. É uma pergunta muito comum, né? De quem que é a culpa e a gente culpar os combustíveis fósseis. Sim, eles, quando são queimados, eles emitem gases de efeito estufa. Mas, na verdade, o problema é o combustível, mas ela está
na nossa necessidade por energia para fazer com que as coisas que a gente quer consumir. Então, é a nossa necessidade de consumo que gera uma necessidade de energia, e hoje usamos combustíveis mais baratos, né, porque são feitos em escala, que são os combustíveis fósseis, para gerar essa energia para dar a gente o bem-estar que a gente gosta, acha que merece e faz por onde. Só que esse consumo desenfreado, o desenvolvimento que a gente teve nos últimos 50 anos, proporcionou ao planeta uma condição de estafa que a gente vai ter que impedir. Então o desafio está na nossa geração agora também, né? Então o que é? Beleza, continuar se desenvolvendo, melhorar a nossa eficiência energética, porque a gente tem muito desperdício de energia, e também novas fontes de energia para substituir os combustíveis fósseis, porque a nossa necessidade de energia vai continuar. Quando você fala de substituição, a gente acaba chegando num ponto que o gás carbônico está presente em tudo que a gente faz, né? Até na respiração. E aí, o que acontece? Tem muita coisa que a gente usa que tem um gasto energético que não é necessariamente nosso. Em que sentido? Se eu resolvo ligar minha TV, eu estou gastando energia pela televisão, mas a gente esquece de contabilizar. Quando eu pego essa televisão, ela é uma Smart TV, eu ligo num streaming, eu estou gastando energia também num servidor que está me mandando aquele dado. Fora toda a cadeia produtiva do dado sair desse servidor, chegar na minha casa, o modem que está ligado, que a gente esquece que está ligado. Ou seja, tem uma série de gastos energéticos que não são nossos diretamente, mas que indiretamente eles estão impactados ali. E como é que a gente faz para que a gente perceba essas pequenas emissões de carbono que, na verdade, não estão à nossa vista? Não estão, mas assim, por conta de uma baixa maturidade que principalmente o brasileiro tem com relação ao tema. A gente acha que a gente tem a Amazônia, que a gente tem 8 mil quilômetros de oceano, e temos manguezais, e a gente está aqui salvando o planeta, então o pouco que a gente emitir, a Amazônia vai lá e dá conta. O que não é verdade. Quando a gente chega num nível de educação social que as pessoas conseguem entender que o comportamento que ela tem de consumo, seja esse simples, como você falou, de aluguel de um streaming, de pensar onde é que está hospedado esses dados e se lá para refrigerar esse servidor não é utilizado uma empresa que queima carvão para gerar aquela energia. Em países desenvolvidos como na Europa, tem até sites especializados em buscar de onde é que vem o seu IP e se você tem pegada de carbono pelo peso da sua home. Se ela tiver muita foto, por exemplo, demora muito para processar, gasta muita energia para poder fazer isso. E são ranqueados, avaliados dessa forma. Então, à medida que as pessoas vão entendendo um pouco mais o comportamento que delas tem influência de você, em vez de fazer uma festa com copos descartáveis, vamos fazer uma festa com copos que possam ser reciclados. A substituição no supermercado de você usar menos plástico em detrimento a uma caixa de papelão. Alguns poucos comportamentos têm muito impacto quando eles são feitos em escala. É claro que quando a gente fala em enfrentamento à mudança climática, a gente tem que pensar nos grandes emissores. A gente precisa ter um pouco mais de atenção e foco nas grandes emissões, nos grandes emissores. Então, que geralmente está na atividade industrial, na atividade de logística, né, na própria agricultura. Algumas culturas elas são positivas em carbono, mas da porteira para dentro, porteira para fora, até chegar o café, por exemplo, até chegar na xícara, tem uma pegada de carbono na logística, na embalagem, na torrefação, que precisa ser cuidada, precisa ser estudada. Grande desafio de inovação. É um grande movimento econômico e é um grande motor de impacto, porque se você resolver esse primeiro dilema que a gente estava falando, que é de educação, a gente consegue fazer com que mentes brilhantes comecem a pensar de onde é que vem a energia do meu servidor. Hoje a gente ainda tem uma barreira de educação muito grande, e de cultura e de interesse pela pauta. E aí é porque dá a impressão de que se eu não estou com o aparelho na tomada, eu não estou gastando energia, né? Às vezes é um pouco esse pensamento que a gente tem. E ao se tocar que, na verdade, o nosso carbono ele também é gerado por atitudes que não estão diretamente a gente com o aparelho conectado na tomada, a gente começa a perceber como que a gente impacta e pode exigir, por exemplo, a mudança de grandes empresas para que, por exemplo, a energia que, por exemplo, vai ligar um servidor que hoje basicamente é o que faz com que o mundo funcione, seja pelo menos uma energia limpa. Sei lá, que se ele seja possível, seja energia eólica ou solar, por exemplo, que também tem o seu impacto ali, mas muito menor do que um combustível fóssil. É isso aí, é como eu digo, a responsabilidade está sobre as empresas, mas a pressão tem que vir do consumidor. Não adianta a gente ficar esperando somente
necessariamente que venha mercado de carbono, mercado regulado, regulações, exigências de inventários. O caminho não é esse. O caminho é a gente entender que tem que diminuir a emissão a partir do nosso consumo, e o nosso consumo pressiona as grandes empresas para entregarem produtos de menor intensidade carbônica. Ninguém está falando para ser net zero, até porque a gente tem uma margem aqui bem interessante no Brasil de ter energia limpa, fonte renovável, bacana. Mas a matriz industrial nossa é muito suja. A gente faz aqui no Brasil coisas que países da Europa não querem que faça seu território. Entendeu? A gente tem que mandar o minério limpo, tem que deixar o restante aqui. Então, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser que a gente vai encarar essa transição? Então, a pressão está sobre as empresas, mas a responsabilidade está sobre o consumidor. Nesse olhar da responsabilidade estar sobre o consumidor, explica para o nosso ouvinte que já deve ter ouvido falar sobre net zero, mas ouviu falar e não sabe o que é. O que é net zero? Porque a gente vive ouvindo no mercado, no jornal, net zero, mas tem muita gente que não tem conhecimento do que efetivamente quer dizer ser um net zero. Net zero é uma... em inglês não significa balanço neutro em emissões. É como eu brinquei na respiração. A gente até respirando emite carbono, né? Então é impossível que a gente tenha atividades econômicas hoje ou numa projeção para o futuro que não faça emissão de carbono. Mas a gente precisa ter os instrumentos de captura e remoção para que, em base em ciência, a gente consiga estabilizar o aquecimento global. A ciência apregoa, se a gente faça esforços para manter o aquecimento global em no máximo em 1,5 graus a mais do que antes que a gente começou a queimar combustível fóssil. Então, para fazer esse desafio, a gente tem que reduzir todas as nossas emissões pela metade, pelos próximos 10 anos, tá? E depois mais 10 anos até 2050 para a gente estar neutro em emissões. Esse é o exercício matemático que é ciência. Então, independente se você está em casa preocupado com a fonte de energia do seu Netflix, ou se você tem uma grande indústria poluidora, até 2030, daqui a 10 anos, você tem que reduzir pela metade de suas emissões. E depois a outra metade, porque teoricamente é a parte mais difícil. É igual emagrecer, né? Os 2 primeiros quilos é mais fácil, depois os outros 2 é mais difícil. Então, é mais ou menos isso. Isso significa a gente buscar a neutralidade das nossas emissões, né? Então, é uma jornada, não é uma pílula de emagrecimento, mas é um objetivo estratégico. Ser net zero é estar num rumo para que, em algum momento, você esteja neutro em emissões. É muito importante deixar isso claro e aí pegar o que você falou do ter o balanço e neutralizar. Porque a gente nunca vai conseguir chegar, talvez realmente nunca, num processo que a gente zere completamente as emissões, né? Mas a gente ouve muitas pessoas falando: é importante a gente voltar lá na época dos nossos antepassados e viver daquela maneira. Não é isso. Não é a gente esquecer a tecnologia que existe. Não é a gente esquecer essas facilidades. É a gente entender que a gente precisa achar o balanço para poder neutralizar. Porque uma certa quantidade de emissões, elas sempre vão existir. Tô certa? Não, é verdade. E a gente já vê o movimento, claro, a gente pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Eu posso usar um carro a combustível fóssil, eu posso usar um carro elétrico para ir no mesmo lugar. Então, você vê... Esse é o impacto econômico, isso tem movimento econômico, né? Isso que a gente está buscando entender e ver cuidar para que os mecânicos da combustão também não fiquem desempregados ao longo do tempo, virem todos eletricistas. Tem muita oportunidade também, sabe? O próprio brincando aqui com carro elétrico... Da onde que é a fonte da energia elétrica também, né? Tem que se preocupar com isso, né? Mas aqui para o Brasil especificamente, apesar da gente ter energia limpa ou renovável como combustível, que é o caso do etanol e possibilidades de biodiesel, etc., a gente vai ver a nossa eletrificação de frota acontecer muito rápido para a classe alta, mas isso vai demorar um pouquinho a acontecer no mesmo volume que na China aconteceu, por exemplo. É curioso que na China as pessoas não escutam nem barulho de carro mais na rua, tudo elétrico. É sinal de que isso vai acontecer em algum momento aqui com a gente, entendeu? Então, é muito importante a origem da energia, como você disse também. Como a gente tem limpa, a gente deve demorar um pouco mais para que isso aconteça. Pegando ainda um gancho quando você falou, né, sobre o processo de neutralização, por isso que é importante a gente medir o carbono, então, que a gente emite, as grandes empresas emitem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas principalmente sobre os desafios desse processo de medir o carbono que a gente emite.
Cara, é mais simples do que parece, né? Na verdade, a gente está falando uma coisa que ninguém inventou agora. Como eu disse, desde a década de 70, a ciência vem evoluindo ao ponto de hoje a gente ter protocolos para medir as empresas e a sua pegada de carbono. O grande desafio não é a balança, é fazer com que as pessoas subam na balança. Porque a gente não gerencia dado que a gente não conhece. E há ainda uma grande preocupação, um grande temor das pessoas, porque ainda é voluntário, não é obrigatório, de medir a sua própria pegada de carbono, de fazer um inventário, de onde é que vem, por que eu emito. E é um procedimento tranquilo de fazer, tem várias empresas, o Eco 55 faz isso para as empresas, para que tenham um diagnóstico das suas emissões para poder entender. E é interessante porque 20% das emissões, às vezes você vai tomar uma decisão administrativa. Vou tomar um pouco mais de cuidado com o meu lixo, vou resolver o problema do copo plástico, vou botar uma placa fotovoltaica aqui. Então você consegue resolver isso de uma certa forma. O restante é uma jornada. É muito possível que bons projetos capturem dinheiro barato também, que é um outro estímulo que o mercado está trazendo para aqueles que quiserem também eletrificar sua frota ou, enfim, melhorar a performance ambiental do seu negócio, de ter dinheiro disponível nos bancos, nos fundos, para que possa financiar a transição para a economia de baixo carbono. E aí é onde que as grandes empresas podem entrar. Porque é o grande incentivo para grandes empresas, porque ninguém quer resolver o problema. Mas se você tiver como resolver o problema com dinheiro barato e isso ainda for um diferencial competitivo para a sua empresa, que você possa vender mais caro o seu serviço porque você está fazendo isso, porque seu consumidor percebe isso, esse é a grande cenoura. Né? A gente brinca de ter porrete e cenoura. Vem o porrete aí, vai vir a regulação, vai vir o consumidor, vai vir o mundo exigindo que você emita menos carbono. Então a primeira coisa que tem que fazer é medir e fazer um plano para reduzir. E do outro lado tem que ter a cenoura. Qual é o benefício de fazer isso? Ou é o valor percebido do cliente, que vai pagar mais caro porque você está fazendo isso, compensando o seu esforço, ou você vai atrás de dinheiro mais barato nos fundos ESG para financiar a sua transição, renovar sua frota, né, melhorar sua performance energética, atualizar seu parque de equipamentos. Tudo isso faz com que a gente gaste menos energia, né, e emita menos carbono. E aí é a questão, né, que você fala do diferencial da empresa, né? Muita gente diz que faz, mas é aquela brincadeira que o pessoal faz, o canudo é renovável, mas aí vem embalado no plástico. Faz no relatório também, né? Faz o que às vezes é conveniente de dizer, né? O grande desafio do crédito que as pessoas têm sobre a pauta ESG é isso, porque acaba que as empresas que são responsáveis por reportar acabam reportando só a história boa, né? Só os sorrisos. Né? Então, sem base em pesquisa, sem o que as pessoas gostariam de saber sobre a empresa delas. E aí você tem um grande desafio. A pauta climática, sobretudo, embora ela esteja minimamente contemplada na agenda ESG, ela por si só ela precisa ser vista com outros olhos. Né? Porque, pelo menos para mim, ESG já é status quo, é standard. Eu não tenho mais que me preocupar com isso. Eu vou trabalhar para ter impacto econômico, ambiental, social e de forma correta com governança. Mas dentro da agenda climática, que é urgente, é obrigatória para as empresas, precisa fazer o inventário de gás de efeito estufa, que é feito através da contabilidade no ano anterior. Então, hoje, pode procurar o Eco 55, você vai fazer um diagnóstico da sua empresa, vai medir o ano anterior, todas as suas emissões, de 1º de janeiro a 31/12. Eu vou te entregar um diagnóstico, você vai ver de onde é que vêm suas emissões, quais são os grupos, por que veio, o que você pode fazer para melhorar no curto, médio e longo prazo. Esse é o grande objetivo. Ninguém está cobrando para você ser carbono zero, até porque essa expressão nem existe. É carbono neutro. É buscar a neutralidade e buscar não só os desafios e riscos que tem disso, mas caçar as oportunidades. Se você vender carbono neutro, será que o cara não te paga um pouco mais? Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma usina de dessalinização para converter água do mar em potável poderá ser instalada no Espírito Santo. O projeto será conduzido em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento e a CESAM dentro da carteira Parceria Público-Privada.
A expectativa é converter 1.100 litros de água salgada para doce por segundo, com volume compatível para abastecer uma cidade com mais de 550 mil habitantes. A usina de dessalinização é uma medida que evidencia a antecipação do governo capixaba aos desafios de uma preocupação com a geração futura e ainda a geração de emprego e oportunidade. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. E aí você falou de medir, eu vou voltar nessa questão de medida de novo para tentar ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo, porque assim, medir carbono não é igual medir temperatura, que você vai pegar, vai pôr um termômetro, vai botar ali. Não é desse jeito. Não. Então qual é o passo a passo? Você falou que tem um relatório que vai olhar, vai ver, você falou do copo plástico, falou do carro. Como é que é isso? Você chega lá na empresa e fala assim, então, dia 1º de janeiro você saiu com um carro daqui do Espírito Santo pro Rio de Janeiro. Você gastou 10 toneladas de... Tá, vamos lá. Vamos estabelecer as responsabilidades primeiro. Primeiro, a responsabilidade, como eu falei, está sobre as empresas. A legislação brasileira está sendo construída para que as empresas que emitam mais de 10 mil toneladas de carbono por ano sejam obrigadas a reportar ao governo que tem essas emissões. Acima de 20 mil, ela vai ser obrigada não só a reportar, mas também fazer um plano para fazer como é que ela está... Tá bom, eu já sei que você emite 20 mil, agora como é que você vai fazer para reduzir? Então, o primeiro desafio que as empresas vão fazer é o quê? Será que eu emito 10 mil toneladas? Então, esse ano a gente vai ver uma corrida. A primeira pergunta é essa que você fez. Como é que mede? Existe um protocolo global chamado GHG Protocol. Ele é o protocolo de gás de efeito estufa no Brasil, ok? Ele existe uma regra. Está tudo disponível gratuito na internet, ghgprotocol.org. Você tem lá uma forma de calcular e a forma de calcular é pela contabilidade da empresa. Então, todo ano as empresas fecham o balanço contábil delas. Tudo que você faturou e gastou ao longo de um exercício fiscal, 1º de janeiro a 31/12. Todos aqui estão as notas fiscais que você comprou, as pessoas que você contratou, os impostos que você pagou, está tudo ali naquele balanço que o contador vai assinar e que você vai pagar imposto no final do ano. Com base nesse documento, eu sei toda a movimentação que você teve de compra e de despesa. E a sua pegada de carbono está naquilo que você compra para executar o seu serviço. Porque fora isso, é hora homem, não é isso? Que não emite carbono nessa conta. É só aquilo que a gente vai ver na contabilidade, é o que você circulou de mercadorias e serviços para dar a sua pegada de carbono anual. Então a gente tem uma metodologia global que para cada item de compra sua é classificado que para cada real que você gastou, aquela compra tem uma estimativa de 1 quilo de carbono. Então, dentro da sua contabilidade, essa soma é feita e a gente calcula qual é a pegada de carbono estimada da empresa em 3 escopos. O escopo 1, que é o escopo direto, que é aquilo que você emitiu direto dentro da empresa. O escopo 2, que é o que vem de energia, o que você comprou de energia da distribuidora para poder fazer o seu trabalho. E o escopo 3, que é o que você comprou de fornecedores para juntar essas duas emissões. Então eu consigo dizer o que é seu, o que vem de energia e o que vem de terceiros. A partir daí, você tem um diagnóstico de onde é que eu emito e um volume. Digamos que seja lá as 10 mil toneladas que o governo está falando. Então o primeiro passo, conforme a ciência apregoa, é reduzir pela metade em 10 anos. Então você já tem uma meta de em 10 anos passar para 5 mil toneladas. A pergunta é como você vai fazer isso? E aí você vai identificar nas suas compras, nos seus processos, de como você faz as coisas, como é que você faz para emitir menos carbono. Eu aposto para você que nessa primeira jornada de 2 anos ela é transformadora. Primeiro que ela gera muita inovação no negócio. E resultado, engajamento. Porque as pessoas não têm hater. Quem é que quer falar, eu quero aquecimento global? Hoje eu não vou falar não vem falar de aquecimento global comigo. Não tem, é uma pauta que todo mundo se engaja a partir do momento que você tem conhecimento. E a partir do momento que você tem um número para trabalhar, é uma outra história, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, a partir do momento que você tem um inventário, você sabe onde é que estão suas emissões e todos os negócios, pequeno, micro, médio, grande, startup, não importa. Tem uma balança lá que é... Ele é obrigado a fazer.
Começa daí. Olha, obrigado ainda não é um ponto importante. Ele ainda é voluntário, mas ele se tornará obrigatório no Brasil. Falando assim, obrigar a fazer o balanço contábil é obrigatório. Então você já tem o principal produto, Sim. Você já é obrigado a fazer. E aí o problema é com o ouvinte, porque se o ouvinte não sabia disso até agora ele sabe o que fazer e vai ter que fazer, porque como é que você vai dormir com isso? Dá pra saber, até por curiosidade. E não é tão difícil assim, porque é como o Couto falou. O balanço contábil do seu negócio você já tem. E é o que é oficial, porque é o que eu consigo materializar. Aí vem a pergunta, Guilherme, mas lá no balanço contábil mostra que eu comprei 1 litro de álcool e 1 quilo de papel. Isso, aí eu consigo medir 1 quilo de álcool e 1 quilo de papel. Mas não dá na minha contabilidade se eu riscar um fósforo e queimar tudo junto. Isso é uma brincadeira que eu faço para explicar que esse é só o primeiro passo, fazer o inventário de gás de efeito estufa, porque a gente precisa ir mais a fundo depois a cada serviço que você entrega, a cada produto que você vende, porque ele tem outras emissões ali que a gente vê de fugitivas, a gente chama de fugitivas, que a gente não vê pela contabilidade. Mas a ciência também não nasceu ontem e já sabe quais são os setores. Se você vende calçadinho, sei que você usa água pra caramba, sei que você usa tintura. Onde é que você joga tintura depois que sobra fora? Então todo mundo sabe, não tem mais nenhum bobo no futebol, né? Então a ciência já mostra quais os caminhos que cada empresa tem que apresentar a sua pegada ambiental através da pegada de carbono. Mas a pegada de carbono também, hoje para mim, na minha opinião, ela é o ponto de entrada. Quem não aderiu à pauta ESG lá atrás, quem não entendeu ainda o que é impacto ou qualquer coisa, mas quer fazer o bem, quer conectar sua marca a um propósito, alguma coisa, a pauta climática está aí na mesa. Tem um pulo do gato aí no que você falou, nessa parte ainda do balanço contábil, que você falou dos fornecedores. Você consegue identificar qual fornecedor tem um impacto muito grande de carbono para poder cobrar dele? Você, por exemplo, consegue enxergar, por exemplo, o impacto se é uma capital humano que é terceirizada, porque vai para a empresa de transporte público ou vai para o próprio carro que o seu funcionário usa. Então, assim, você consegue traçar toda uma cadeia dessa emissão de carbono que a sua empresa gera, que não é dela, mas são de terceiros que você vai cobrar para frente. Os fornecedores é um grande desafio, porque você precisaria bater na porta a porta de cada um e falar assim: ei, eu comprei de você uma caneca de café. Qual a pegada de carbono da sua caneca de café? Em lugares na Europa já é assim, as pessoas já vêm junto com o rótulo, já tem muitas marcas até no Brasil que mostra a sua pegada e vai lá e mostra que aquela camiseta tem tal pegada de carbono. À medida que isso se tornar um pouco mais corriqueiro, as grandes empresas vão começar a pedir aos seus fornecedores a primeira cadeia de suprimentos: ei, qual é a sua pegada de carbono daquilo que você me vende? Aí, para você vender, você vai precisar pedir para a sua cadeia de suprimentos, que vai pedir para a sua cadeia de suprimentos, e isso vai tendo uma escala muito grande. Então, o grande desafio é fazer com que esse movimento aconteça de cima para baixo, das grandes empresas para baixo. Pegando um gancho nisso tudo que vocês estavam falando aqui agora, você falou, né, de medir escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Então, que tem a produção da empresa, os fornecedores e tudo isso que está envolvido. As empresas, elas já conseguem saber quem são os seus principais contribuintes para a emissão. Quem é que está hoje nesse principal olho do furacão para que essas empresas consigam fazer o processo de transição, de diminuição de carbono, para além da sua própria atividade fim? A gente chama, em inglês, os big emitters, né? Os grandes emissores. A gente já tem a classe daqueles que a gente sabe que vai ser muito difícil atingir essa meta, que sai impossível de atingir essa meta de 50% de redução em 10 anos. Que é o caso da siderurgia, classicamente, é o caso da indústria de cimento, é a construção civil. Então nós temos negócios assim que vão ter muita dificuldade na redução. Por quê? Porque a gente não sabe fazer aço e cimento sem carvão. Então até que isso seja possível, a gente ou diminui a demanda ou a gente vai continuar queimando carvão. Então, nesse sentido, para esses grandes atores que não vão conseguir, e a gente sabe que vai ser muito difícil, a gente faz aço da mesma forma há 1 milhão de anos. A gente faz aço da mesma forma há milhares de anos. Então, o grande desafio vai ser, então, sobre eles, descarbonizar a cadeia de suprimentos, porque é da onde eles vão conseguir haver redução. Então, como aqui no Espírito Santo a gente está conectado, nossa economia basicamente é uma cultura, a uma economia intensiva em carvão,
O maior item de importação do Espírito Santo é carvão mineral. Por quê? Porque ele é queimado na siderurgia e na mineração e no cimento. Boa parte dessas emissões acontecem aqui em Vitória, né, ali em Cambori. Parte do carvão sobe para Minas Gerais, mas boa parte acontece aqui. Se a pressão sobre esses atores que vende muito para o mercado internacional quer que eles façam coisas com baixo carbono e eles não conseguem, a pressão vai vir para onde? Para os fornecedores. E tem a indústria de mármore no sul do Espírito Santo que também gasta água horrores, né? Água e energia, né? Porque você ficar fazendo o corte, polimento, o tratamento, você gasta muito água, gera muito resíduo e gasta muita energia. Então, como nós somos vendedores de commodity, aí vamos entrar o café também, que parece que não tem nada a ver, mas todas as culturas e atividades econômicas são intensivas em carbono, sem um plano de redução, ou às vezes sem provar que já faz menos do que a maioria de todo mundo, ou seja, tem vantagem competitiva para executar agora, todo mundo vai ter que se adequar, porque a gente não está esperando, aqui a gente não está refém da regulação nacional. Aqui a gente está refém das cláusulas de barreira do mercado internacional. Se o cara não quiser que entre café com carbono na Austrália, não vai entrar café brasileiro na Austrália e acabou, a menos que vocês tenham um plano para isso. A gente pode falar então que para esses setores, né, olhando aqui não só para o Espírito Santo, mas acho que de uma forma geral para as indústrias, para a agricultura, para a agropecuária, isso vem muito as empresas, as grandes empresas também apoiando que os seus fornecedores, principalmente da cadeia logística, entrem nesse processo de transformação, medição, mitigação. E vamos lembrar, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se transforme no Medida Certa, aquele programa que tinha na televisão de cobrar todo mundo que emagreça e tornar uma coisa chata e obrigatória. A gente tem que falar que isso é uma oportunidade. Porque a partir do momento que você for menos intensiva, tem vantagem competitiva e tem valor para você criar impacto na sociedade. Então, trazendo todo mundo para esse jogo, né, de inovação, de benefício, e tem dinheiro, e tem lá um pote de ouro, a gente vai conseguir conquistar mais gente. Aí é olhar o copo meio cheio. Se o cara tem 1.000, 2.000, 7.000, 60 mil fornecedores para medir a pegada de carbono dele, há um grande desafio de escala para você medir isso. Como é que você faz isso? Cobrando pegada de carbono? Não, às vezes você incentivando que isso seja uma própria jornada de inovação, a gente consegue fazer com que você tenha adesão, que você consiga trazer o seu fornecedor para perto, que você consiga desenvolver competências educacionais nesse cara, criando impacto não só ambiental, mas social, de governança, com responsabilidade, impacto econômico e social positivo. A gente está falando de uma oportunidade das empresas trabalharem inovação para além da produção delas. Do processo, do produto e processo. Para além do produto e processo. É claro que vai impactar produto, né? Sim. E vai ter revisão de processo. É aquilo que a gente brinca, que inovação é meio, né? A gente precisa realmente ter um foco, um propósito, um ponto de chegada. E é um ponto compartilhado. Dentro de uma empresa você tem fornecedor de papel, de lapiseira, de caneta de impressora, de computador, são totalmente diferentes para você executar o seu próprio trabalho. Mas se você movimentar essa cadeia, os grandes atores movimentando essa cadeia e trazendo essa inovação, trazendo as ferramentas, trazendo o conteúdo que essas empresas precisam, a gente tem condição de, por exemplo, aqui no Espírito Santo, transformar a pressão que eles vão receber em oportunidade. De ser um polo de desenvolvimento de inovação energética, tecnológica para a mudança climática. A gente está falando aqui da inovação como um grande meio de mitigar os processos que geram a emissão de gás carbônico. Porém, pensando em geração de impacto positivo. Se a gente desligar a Netflix da tomada, nosso impacto é ínfimo. A gente não salva o planeta, não resolve o problema de ninguém. Mas se a gente fizer isso em equipe, em comunidade, em grupo, em hub, é uma outra história. Nós somos seres de comunidades. Então, é uma grande comunidade climática que precisa ser feita, porque a gente precisa criar impacto positivo. Porque se todo mundo agora que está ouvindo parar de emitir carbono, a gente resolve o problema de ninguém. Infelizmente, essa é a conta. Mas se todos fizermos juntos, a conta fica diferente. E como você vê a questão do mercado de carbono? É uma coisa que está na pauta, é importante. E em alguns lugares a gente escuta que esse mercado de carbono ele é o salvador da pátria, é ele que vai resolver tudo. É isso mesmo? Quais os problemas dele? Quais as soluções que ele traz? Não, vamos lá. Vamos explicar o que é mercado de carbono. Eu falei anteriormente que as empresas vão ser obrigadas a medir e reportar suas emissões, né? E aí, a partir do momento que você emite um determinado volume muito alto, você vai ter que também oferecer um plano de descarbonização. O mercado de carbono ele vem para
beneficiar e estimular com que essas empresas acelerem a redução das suas emissões. Então, como é que vai funcionar o mercado de carbono no Brasil? O governo vai, tá bom, você mediu, quanto é que você emite? 10 mil toneladas. Então tá bom, eu vou te dar uma licença esse ano para você emitir 10 mil toneladas. Mas o ano que vem você só tem 9, no outro ano você só tem 8, no outro ano você só tem 7, para forçar com que você reduza. Se você fez o dever de casa, você não paga, nem tem crédito. Se você às vezes conseguiu descarbonizar mais, ou seja, passou já no primeiro ano para 8, né? E aí você, quer dizer, você sobrou 1 ali, né? Aquilo ali se viraria o seu crédito de carbono, que você poderia negociar dentro de uma outra empresa concorrente ou no mercado que não conseguiu atingir a sua meta, então ela vai comprar o carbono para que ela possa se compensar e manter ativa no mercado. E aí isso funciona muito bem na Europa, em mercados. Por isso que a gente não fala em mercado de carbono, são mercados de carbono. Então isso vai acontecer para siderurgia, isso vai acontecer para cimento, isso vai acontecer um só de reflorestamento, outro de recuperação de biodiversidade, eventualmente alguma coisa de impacto educacional. Então vão ter créditos, as pessoas vão... Qual foi o valor do esforço que você fez por isso aí? Ah, foi tanto. Então transforma isso em crédito, eu vou comprar e vai compensar algo que eu fiz de errado para o clima ou para o ambiente, alguma coisa. Então, é um pouco de um instrumento que nasceu para estimular o início, mas ele é um negócio que tende a morrer no futuro. Porque o certo é que todo mundo fizer o dever de casa, não precisa de mercado de carbono. Então, é um instrumento para que seja feita... Aí é medida de estímulo. Então, se o cara reduziu mais, ele tem dinheiro a mais para poder receber. Então, como no mundo é tudo sobre dinheiro, esse é o jogo. A gente pode falar que o mercado do carbono, ele é importante no momento atual para essa transição da economia, para uma economia mais limpa, para que as empresas elas também consigam ter outras fontes de recurso para apoiar elas nesse processo de transição. Isso veio do Acordo de Paris, 2015. Isso é um instrumento que tem sido estudado, aplicado de formas diferentes, mais alinhada na Europa, e que é o que ilumina como é que vai ser o mercado de carbono no Brasil, a regulação que deve sair esse ano sem falta no primeiro semestre. É uma providência do presidente Lula, é uma providência do Brasil, porque vai ter a COP o ano que vem em Belém. Então a gente acredita que esse mercado aqui no Brasil vai acrescentar muito, vai ser muito. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma usina de dessalinização para converter água do mar em potável poderá ser instalada no Espírito Santo. O projeto será conduzido em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento e a CESAM dentro da carteira Parceria Público-Privada. A expectativa é converter 1.100 litros de água salgada para doce por segundo, com volume compatível para abastecer uma cidade com mais de 550 mil habitantes. A usina de dessalinização é uma medida que evidencia a antecipação do governo capixaba aos desafios de uma preocupação com a geração futura e ainda a geração de emprego e oportunidade. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Guilherme, o Eco 55, ele tem um curso de mudanças climáticas, né? A gente sabe que ele teve algumas turmas que aconteceram em 2023, teve uma turma agora no início de 2024, eu tenho certeza que vão ter mais turmas aqui para frente. Eu estou imaginando que esse curso de mudança climática ele tem a ver com tudo isso que a gente conversou. E eu queria que você falasse para a gente explicasse qual é o papel do curso, para quem que esse curso para que as pessoas elas possam entender, se interessar. A necessidade de educação nas pessoas é muito grande, né? A gente, na jornada de criar o Eco, eu fui enfrentando, batendo de porta em porta naqueles empresários que eu conhecia na minha agenda de telefone, e eu comecei a ver que onde eu batia a pergunta era clássica: mas vem cá, tá esquentando mesmo? Mas isso não é culpa minha, mas vai ter pressão mesmo? E aí?
Vamos medir a sua pegada de carbono? Não, você pode pedir da minha cadeia de suprimentos, mas a minha eu não quero saber, não. Então eu fui enfrentando uma série de desafios e que eu vi que o grande desafio era educacional. Então a parte de tecnologia, de medir pegada de carbono, já está todo preparado, mas eu precisava formar pessoas conscientes e saber qual era o caminho que ela tinha que tomar. Para além de contratar uma consultoria caríssima que não vai dar em nada, porque muitas pessoas também não sabem muito. Então a gente fez o curso Mudança Climática e o Impacto dos Negócios, uma imersão de 12 horas. Em tudo isso que a gente fala sobre prova que o planeta está esquentando. Eu brinco, eu respondo todas essas perguntas. Está esquentando mesmo? De quem é a culpa? Qual o risco que nós estamos expostos? O que fazer com isso e se tem razão para a gente estar otimista? Eu acho que é importante vencer todas essas etapas com as pessoas para que elas possam pegar os instrumentos, que é medir a pegada de carbono, fazer um plano e ver onde é que ela vai ganhar dinheiro ou valor ou impacto com a transição. Guilherme, você falou que conversou com seus amigos empresários. Imagino que deve ter conversado com muitas pessoas, né? Não só empresários, mas pessoas de várias áreas da economia, mas com amigos também. Você pode falar pra gente como tá a maturidade das pessoas e o interesse das pessoas sobre esse tema de mudança climática, descarbonização e tudo que envolve? É muito baixo, como eu disse, e por isso que foi que eu criei o curso, para ver se eu conseguia atrair as pessoas com outros nomes, outros professores, trazendo gente de fora. Cofundador, professor Winston Fitch, PhD em Economia em Cambridge, foi um dos pais do Plano Real, o cara que mais entende economia do clima no Brasil, para Vitória, para dar aula para o pessoal entender, não é Guilherme que está viajando na maionese, ele não, a coisa realmente está acontecendo, está vindo um cara lá do Rio para vir aqui falar com a gente que a coisa está acontecendo. A maturidade é muito baixa ainda, o exercício de fazer o curso é para ampliar, não é para ganhar dinheiro, é para realmente criar impacto e fazer com que a gente forme as pessoas para isso, para entender o que tem que fazer daqui para frente. Para isso a gente tem que também apostar muito em conteúdo, né, Alice? Então a gente está lançando uma websérie no Eco 55 chamada Quem é Você? Na Agenda do Clima. Casa muito bem com a sua pergunta, assim, a gente tem que entender, as pessoas realmente acham, elas estão entre as que acreditam ou não acreditam, mas não é por aí. Tem um estudo de Yale, que fez durante 10 anos nos Estados Unidos, que acompanhou a mudança do comportamento das pessoas perante as mudanças climáticas e o impacto que elas tinham na vida delas. Então separou em 6 grupos de pessoas diferentes, 6 grupos de opinião, de públicos de opinião diferentes sobre as mudanças do clima. Então não é só se você acredita ou não acredita. Então a gente tem aqueles que são alarmados, né, que estão lá levantando piquete, mudança climática e tal. Nós temos os preocupados, que sabem que é real, mas que não fizeram muita coisa. A gente tem aqueles que são os conformados, beleza, tá mudando, mas enfim, não é comigo. A gente tem aquela galera que está totalmente desconectada, né, bicho, mudança climática, hein? Oi, tá quente, não sei o quê. E aí a gente já tem a turma que não gosta muito disso, que são aqueles os duvidosos, que pra mim é a turma que eu mais me preocupo, porque é aquela galera assim, mas tá esquentando mesmo? Mas de quem que é a culpa? A culpa não é minha, eu tenho que fazer alguma coisa, que são os duvidosos, aquelas pessoas que jogam as perguntas pra não ter que se posicionar. É o famoso Zé Perguntinha. E os negacionistas, né? Os negacionistas também são aqueles que não só não acreditam e também se opõem as ações que a gente faz, as mudanças climáticas. E a websérie a gente acha? No YouTube do Eco 55 e no site do eco55.com.br vai estar lá disponível para vocês assistirem. E também, já que estou falando de tudo, né? No Instagram, eco55.com.br. É isso, Guilherme. Quero agradecer a sua presença, a participação aqui na série Impacto. E, claro, te deixar aqui uma fala sobre a importância dessa energia limpa para o futuro. Olha, eu acho que a gente tem aí de frente uma grande oportunidade de inovação. Realmente é uma daquelas ondas que o Brasil já experimentou e não aproveitou. A gente tem mais uma passando na nossa frente. Então, a transição para a economia de baixo carbono já começou. Ela não é um futuro, ela já está acontecendo. Então, hoje tem muita oportunidade para quem quer ingressar nessa pauta, quer entender. Quem chega na frente bebe água limpa. É isso, e o ES Ouve tem edição e apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Nícia Mesquita, jornalismo de Lídia Lourenço, também direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço, até a próxima. Abraço, Lícia. Obrigada, abraço aí a todos os nossos ouvintes.
em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.